Mais um episódio de Café com Internet. Meu nome é Eliezer Malta e aqui à minha frente está ela, plena, minha esposa maravilhosa Silvia Barros. E esse episódio é um oferecimento de EZ Comunicação e GS Personalizados, né? O pessoal aí que Que faz aí luxo, os. hein, Eliezer? Que bacana, né? Que faz aí as canecas, faz personalizados, enfim. Vamos começar esse episódio, Silvia, e eu quero já trazer já uma pergunta, uma questão que já há semanas que isso vem na minha cabeça, que eu percebo muito, né? Para quem não sabe ainda, eu trabalho com mentorias e tudo, e isso surge muito, é um assunto que surge muito durante as mentorias. Deixa eu te fazer uma pergunta, Silvio. Tu conhece alguém que é muito bom em alguma coisa, que ele sabe muito sobre alguma coisa, que faz muito bem alguma coisa, mas que ninguém sabe, que ele é praticamente invisível, que ninguém conhece ele, que ninguém sabe que ele é bom naquilo? Nossa, conheço vários talentos de pessoas assim, ó, maravilhosas numa determinada função e que a gente comenta que é bom naquilo e as pessoas dizem, nossa, como assim? A gente nem sabia. É, temos várias pessoas assim no anonimato, né? Pois então. E aí eu quis trazer esse assunto hoje para a gente falar aí sobre, porque é um assunto que seguido cai assim essa questão para mim. Não é que as pessoas me perguntam, mas eu percebo no conversar com as pessoas na rua ou em festas, em qualquer lugar assim, eu percebo que às vezes a gente vê um talento muito bom nas pessoas, né? Tenho alguma coisa que ela faz muito bem, só que ninguém sabe que ela faz. E o que é pior, são muitos profissionais que trabalham com alguma coisa, que são profissionais daquela área em específico, mas ninguém sabe. Às vezes uma coisa meio que parece ser lógico, né? Digamos um médico, o cara foi lá, estudou, se formou, ele até trabalha no hospital, trabalha num posto de saúde, tem a sua clínica particular, ele é um médico, mas acaba que muitas vezes ninguém sabe que ele é médico, né? Só aquelas pessoas que realmente vão lá e por acaso esbarram com aquele profissional, alguma coisa, ele não se destaca, ele é uma pessoa, digamos que invisível dentro daquela profissão, mesmo ele sendo muito bom naquilo. E o que que isso, por que que atribui, o que que acontece que as pessoas se tornam invisíveis? Tu saberia me dizer assim? Eu acredito, Eliezer, que às vezes as pessoas não se enxergam com um determinado valor. Não sei se tu concorda comigo. Mas eu sou boa no que eu faço, mas eu não confio no que eu faço. Então, assim, eu não aceito, mesmo que inconscientemente, aparecer ou me destacar. As pessoas falam: "Nossa, como tu é boa no que tu faz, como tu é bom no que tu faz", e eu não sei receber elogios, porque eu não enxergo aquilo em mim, ou porque para mim é tão óbvio e tão comum fazer o que faço, que eu não atribuo tanto valor quanto os outros atribuem. Não sei se tu concorda? Concordo e até coloco algo ainda em cima disso, que muitas vezes o profissional ele é bom naquilo, ele sabe que ele é bom naquilo, e às vezes por medo, a gente já falou sobre isso em alguns outros episódios, às vezes por medo do julgamento, ele acaba criando uma bolha em volta dele, ele acaba se escondendo e não falando sobre a sua profissão, sobre aquilo que ele é bom, ele acaba de uma certa forma, ele fica meio que no anonimato, que é para não correr o risco, talvez, de ter uma crítica ou algo assim. Agora, o que mais me chama a atenção são profissionais que são muito bons nas suas áreas, são excelentes profissionais, e eles até querem se destacar. Eles querem que as pessoas conheçam, né? E muitas vezes eles vão para o caminho da internet, que a gente sabe que hoje quem não estiver na internet acaba não estando em lugar nenhum, né? Porque a internet é uma vitrine muito grande. Eles vão para a internet e acabam, mesmo na internet, se tornando invisíveis, né? De certa forma. Mas eu não sei se tu percebe, Eliezer, gerações mais velhas, eu acredito que isso mais velhas não, né, mais Experientes. experientes, fica mais bonito a gente dizer mais experientes. Mas isso era uma questão de crença que era criado dentro de casa por pais com seus filhos, onde o filho
se autoelogiar ou tentar se mostrar como competente, como alguma coisa a mais, era um sinal de arrogância, ou se não, um convencimento, né. E eu vejo que isso são crenças que muitos adultos hoje carregam, tanto na vida profissional quanto pessoal. Principalmente quando a gente faz um elogio: "Nossa, como tu tá bonita", né. "Ah, não, capaz, essa blusa é velha", né. As pessoas tendem a achar desculpas para não receber o elogio. E eu percebo isso também no meu dia a dia. Pessoas ótimas, que desenvolvem seu papel perfeitamente, desenvolvem sua função com excelência e que não conseguem receber elogio pelo bom trabalho ou pela boa postura que tem. E imagina, né, que ele não consegue receber elogio. Você já não consegue receber elogio, que sai ele se autoelogiar, né? Ele dizer que ele é bom naquilo. E aí, muitas vezes, né, como eu estava dizendo que, como tu mesmo disseste, né, que ele vem de uma cultura em que era mais fácil, né, que foi ensinado de que ele tinha que se diminuir de certa forma. E aí ele é um profissional liberal, muitas vezes, um médico, um advogado, um engenheiro, ou até tem uma empresa, tem um negócio, ele vai para a internet, ele quer divulgar, fazer propaganda, quer vender mais, quer fazer tudo isso, e ele fica com certo receio de se expor, né, de colocar a cara ali na internet, de fazer vídeos, de fazer tudo isso, e quando faz, qualquer mínima crítica que ele tiver, ele tende a se desculpar, né? Ah, desculpa, eu acho que eu errei. E aí ele acaba se fechando cada vez mais e se expondo cada vez menos. E aí, com isso, ele acaba se tornando um invisível. Então, ninguém sabe, ele está ali, mas ninguém sabe. Muitas vezes, até na própria bio da rede social dele lá, ele não coloca nem o que ele faz. E aí, como é que ele quer que as pessoas comprem o serviço dele, comprem ele, se ele não se expõe, se ele não se coloca à disposição ali, acaba se tornando invisível. Só que ele quer muito fazer isso, né? E como tu mesmo disse, que é uma crença que ele vem desde talvez da infância, né? Principalmente as gerações mais antigas, nossa geração mais nova, que essa geração mais nova agora tá tudo é muito fácil, né? É muito bem É muito bem resolvida, né? resolvida. Eles vão ali, se expõem naturalmente, e já nasceram numa época em que se expor numa rede social, se expor para mais pessoas é comum. É comum, Eliezer, mas é uma geração que se preocupa muito mais com o julgamento do outro, porque de certa forma se expõe nas redes, mas já se expõe esperando o julgamento, que é o like, que é o comentário, que se não deu tantas curtidas, o post não tá legal, já deleta, já tira. Eu não sei se tu percebe isso na geração também. Normal. E isso tem uma explicação, né? Porque o ser humano, de certa forma, todo ser humano, né? Ele precisa fazer parte de uma comunidade, ele precisa fazer parte de um grupo. E então mesmo as pessoas com mais idade ou os mais jovens, eles precisam pertencer a um grupo. E aí, quando eles fazem, eles se expõem para pertencer a esse grupo, que está todo mundo ali, tem uma trendzinha aqui da internet, outra ali, ele vai lá, coloca. Só que aí tem essa questão assim de ele se compara muito com os outros. E é a mesma coisa que acontece com os mais velhos, né? Com uma geração mais velha, que ele, de certa forma, ele vai lá para a internet, ele faz, digamos, um vídeo. Ele cria coragem, ele tira aquela coragem lá do fundo dele, ele faz um vídeo e aquele vídeo flopa. Aquele vídeo dá 200 curtidas, 100 curtidas, uma curtida só, tem 200 visualizações. E aí ele olha profissionais da mesma área que ele, que trabalham com a mesma coisa que ele, com milhões de seguidores, com milhões de likes, visualizações, e ele acaba fazendo uma comparação daquilo que aconteceu com ele com aquele outro profissional que talvez esteja mais tempo, que tenha mais habilidade com aquilo, que já desenvolveu essa soft skill de comunicação na internet, e ele fica chateado com aquilo, ele acaba tendo algum sentimento em relação a essa comparação, e aí ele se encolhe. Aí ele para de fazer, ele não dá continuidade, e a gente já percebeu que se expor, né, se colocar à disposição,
na internet, se comunicar muito bem, é uma questão de constância, resiliência e constância, né? E o jovem ele tem isso um pouco mais fácil, mas ele, como tu mesmo disse, se ele perceber alguma crítica em relação, ou às vezes nem é crítica, se ele perceber que ele não foi tão bem quanto o coleguinha, se não teve tantos likes quanto o coleguinha, ele apaga aquilo. Então a gente vê nos perfis dos jovens que geralmente eles têm muitos seguidores e poucos conteúdos. Não é porque eles produzem pouco conteúdo, é porque eles produzem e apagam, produzem e apagam. A geração já mais velha já não está muito preocupada. Ele produz, fica lá e vai ficando. A gente só vai estocando o conteúdo. Que seria o mais, né? Para quem trabalha com marketing, a gente sabe que quanto mais conteúdo tiver lá, mais relevância ele vai ter. Enfim, mecanismos de busca, essas coisas. Mas o jovem tem isso, ele acaba. E muitas vezes ele acaba o, tendo a rede social como uma forma de bullying, né? Que sofrendo bullying pela própria rede social. E não é bullying de ninguém, é bullying dele mesmo com ele mesmo. Ele acaba se achando menor do que os outros e acaba às vezes deletando a rede social, enfim, justamente por essa comparação, Arquivando, né, Eliezer? arquivando, Arquivando, porque agora tem os arquivados. É diferente da nossa geração que já não nasceu com o celular na mão, né? Que acompanhou a criação do celular, que teve seu primeiro celular não aos 5 anos, mas aos 20. Então, assim, é uma outra pegada. Mas eu queria dar uma dica, aliás. Eu queria dar uma dica dessa parte, assim, de saber receber, né? Então, assim, quando a gente chega alguém e elogia a gente por um determinado feito, ou por uma determinada postura, uma determinada roupa, que a gente saiba receber. Eu posso não acreditar no que eu estou ouvindo, mas que eu agradeça, né? Nossa, como tu tá bonito. Obrigado. Eu não tenho que dar desculpa. Não, é que tomei banho, lavei cabelo, botei uma roupa nova, ou nem essa blusa é velha. Porque a gente tem este hábito, né? Então que a gente simplesmente agradeça. Porque as pessoas também, além de não estarem acostumadas a receber elogios, as pessoas também não estão acostumadas a dar elogios. perfeito. Então, assim, quando a gente não tem nada para falar, que a gente não fale. Mas que se a gente puder despertar algo bom no outro, que a gente faça. Então, assim, não é vergonhoso a gente reconhecer as qualidades do colega. Nossa, como tu desempenha bem essa função. Eu não sei fazer isso, mas tu pode me ensinar. Tenha humildade, porque eu acredito que a vida é feita de trocas. E são nessas trocas que a gente enriquece o nosso dia a dia. Perfeito. E ainda acrescento, né, como tu dissesse ainda mesmo, que as pessoas às vezes elas não sabem receber o elogio, elas não sabem dar elogios. E se a gente perceber no dia a dia, esse recebimento de elogio e dar elogio, ele faz parte do nosso dia a dia. É que a gente não percebe porque, como ele já está tão inserido, que a gente não percebe. Mas, por exemplo, numa indicação, quando tu conhece um profissional bom numa determinada área, e aquele profissional ele é tão bom para ti, e alguém fala que precisa de um profissional daquela área, tu geralmente vai indicar aquele profissional que tu conhece. E mesmo sem aquele profissional saber, tu está elogiando ele. Tu assim, eu conheço um marceneiro que faz móveis sob medida, maravilhoso, ele fez os móveis da minha casa, é isso, aquilo. Tu dá um grande elogio e indica aquele profissional. Só que se talvez se tu fizesse isso na frente daquele profissional, ele dizia, não é tudo isso, não sou tão bom assim, né? Ele mesmo se diminui. E aí isso é que prejudica, né? Ele não saber receber aquele elogio de uma indicação ou algo assim, e ele acaba se frustrando ou ele acaba querendo se superar porque ele recebeu aquele elogio e acaba fazendo tudo errado. E o que é pior ainda, né? Se a gente chegar hoje para qualquer profissional que ele saiba que ele é bom numa determinada área e a gente perguntar para ele assim, por que que tu é bom nisso? Ou descreva a tua profissão, por que que tu é bom nisso? Por que que tu faz tão bem disso? Geralmente eles não sabem. Talvez eu arrisco a dizer que 90% dos profissionais eles nem sabem por que que eles são bons naquilo. E tu acredita, Eliezer, que isso
se deve pela falta de autoconhecimento? Sem dúvida, sem dúvida. A gente até falou Em sobre outros em outros episódios. episódios sobre autoconhecimento, né? Mas sem dúvida, porque no momento que eu não me conheço, as chances são de que eu não sei o porquê daquilo, né? Tem uma pergunta muito legal que de a gente fazer, ah, e, e esse eu arrisco a dizer que talvez 99% das pessoas não saberiam responder. Se eu te perguntasse assim, quem é a Silvia, mas tu tem que me explicar quem é a Silvia sem dizer o que, que tu faz. Eu acho que 99% das pessoas não sabem dizer quem são sem dizer o que, que faz. Porque geralmente quando perguntam assim, quem é o Eliezer Malta? A minha tendência é chegar e dizer assim, não, eu sou Eliezer, sou profissional da área de marketing, sou, né, trabalho com mentorias, ajudo empreendedores, empresários a ter um posicionamento melhor na internet e tudo mais. Mas eu estou falando sobre o que eu faço e não sobre quem eu sou. E tu saber quem é autoconhecimento, né? Eu sou uma pessoa, Eliezer, que eu sou uma apreciadora da transformação do ser humano. Eu gosto muito de fazer a diferença na vida das pessoas. Não interessa se seja de uma forma pessoal, se seja de uma forma profissional. Eu gosto de passar pela vida das pessoas e sentir que eu agreguei algo. Olha aí, viu que maravilha? Entende que esse é o ponto, né? Então, todo mundo que quiser até iniciar um autoconhecimento, mesmo ainda sem buscar um profissional, enfim, alguma coisa assim, se faz essa pergunta, olha para dentro e tenta responder quem você é sem dizer o que faz. Né? Vai ser complicado no início, mas até quando tu descobrir isso, tu já está fazendo uma grande descoberta sobre quem tu é, né? E a gente vê muito, principalmente para mães, né? Geralmente, ai, quem tu é? Eu sou várias bios, né? Fulana, mãe do Beltrano e do Ciclano, né? Ou se não, esposa. Então, assim, a pessoa não se enxerga com uma identidade própria, a pessoa se enxerga sempre agregada e acoplada a alguém, né? Exato. E isso tem uma ligação diretamente com aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? De por que, que tem pessoas que são bons naquilo e são invisíveis. Justamente por ele não saber dizer quem ele é E viver na sombra de e alguém, viver né? na sombra de alguém. E aí isso é muito frustrante porque ele olha outras pessoas que fazem a mesma coisa que ele, que são bons, tanto quanto ele, ou que é pior ainda, ele vê profissionais que são pior do que ele, com um destaque muito maior, e isso deixa ele completamente frustrado, porque ele diz assim, como é que aquela pessoa sabe menos do que eu e tem um destaque maior, todo mundo compra dele, todo mundo E procura ele, ganha mais do que e eu ganha ainda. mais do que eu, exatamente. E isso acaba frustrando cada vez mais e a pessoa acaba se encolhendo cada vez mais, né? Eu hoje, se pudesse recomendar, a primeira coisa que eu digo é a seguinte, vai para a internet, bota a cara e vai fazendo. No início vai ser ruim, né? Quando eu digo vai ser ruim, no sentido que a pessoa mesmo que está fazendo vai achar ruim. Só que com o tempo ela vai melhorando, ela vai aprendendo, ela vai criando aquela habilidade de comunicação, ela vai criando essa soft skill ali, e isso vai fazendo com que ela fique cada vez melhor. Se o profissional, seja um profissional liberal ou um empresário, qualquer do lado profissional, assim, se a gente pensar assim, se ele é bom, é porque ele desenvolveu aquela habilidade naquilo que ele é bom durante um período, durante um tempo. Então, por isso ele é muito bom naquilo. E a mesma coisa quando a gente vai para a internet para ter visibilidade. Eliezer, tu acabou de dar uma dica em relação ao online, né? E eu arrisco a complementar essa dica, que eu acredito que tudo comece no offline. Mas sempre vai começar no offline. Né? Então assim, comece com pequenos posicionamentos no teu dia a dia. Tem aquela reunião do trabalho, eu nunca me posiciono, eu nunca dou a minha opinião, começo me, me incentivando a participar. Eu concordo, eu não concordo, eu discordo. Então, assim, esse tipo de posicionamento no offline, eu acho que ele acaba te libertando para caminhar para um online de uma forma mais tranquila. Sem dúvida. E tem uma coisa muito interessante, né? Tu falou assim de começa no offline,
para depois tu ir para online, porque no momento que tu te sente seguro no offline, na tua vida normal, no teu dia a dia ali, quando tu começa a te sentir seguro ali, as coisas começam, tu começa a ter mais segurança para ir para o online, né? E agora recentemente ainda eu fiz um post ainda que eu falo sobre isso, né? Que ali que as pessoas geralmente ela tende a falar a opinião dela com eu acho, né? Então, eu acho que a gente deve fazer isso, eu acho que a gente deve ir por aqui, eu acho que isso. Aí ele coloca como um achismo. E isso é também uma questão de comunicação. No momento que tu diz eu acho, ele não dá tanta importância. Então, às vezes, a gente mudar a forma como a gente vai falar, Parece só mais uma opinião, mais uma né? opinião. Não algo relevante Exato. realmente. E quando tu muda essa percepção, quando tu muda essa comunicação e tu diz assim, devemos fazer desta forma, devemos ir por aqui ou por ali, tu já começa a colocar um direcionamento e as pessoas tendem a te escutar mais, prestar mais atenção em ti, porque tu não está achando nada, tu está definindo alguma coisa. E isso vale para o offline, vale para o online, ou seja, tu começa a imprimir a tua identidade, tu começa a imprimir a tua opinião, imprimir aquilo que realmente tu é na tua fala. Então, voltamos àquela questão de dar desculpa quando não sabe receber elogio, é a mesma forma como quando tu vai se expor, quando tu vai se colocar no mercado, enfim, tu tem que colocar, imprimir a tua identidade ali, teu posicionamento. Então, quando tu acha alguma coisa, tu não tem certeza. Quando tu afirma alguma coisa, tu tem certeza. Eu sou bom, como na a Jesse personalizados, eles são bons em fazer impressões em canecas. Então, eles não têm que assim, dizer que, eu acho que as minhas canecas ficam boas. Eles não acham, eles têm certeza. Então, as minhas canecas ficam boas. Né? Usei aqui como exemplo. Mas é justamente tu imprimir a tua identidade na tua fala, na tua comunicação. Isso faz total diferença. E quando tu receber o elogio, simplesmente agradece. E ponto. Não precisa se explicar por que isso ou por que aquilo. Tu tá bonito hoje. Muito obrigado. E uma coisa interessante que eu gosto sempre de falar. Isso tu vai concordar comigo, porque tu passou por um processo de transformação onde tu emagreceu muito e tu sabe também da época que tu era mais gordinho, que Mas quando, a gordinha gente, é modéstia, né? quando as pessoas têm o hábito de emagrecer ou fazer alguma dieta e a pessoa chega para ti e diz assim, nossa, como tu emagreceu? Ah, mas não é tudo ainda. Eu não emagreci tudo que precisava, não cheguei na meta, sabe? Como se não valorizasse o caminho percorrido até ali, né? E isso é muito importante, né? É tu saber reconhecer e dar valor para o menor passo que tu deu, um passo simples muitas vezes, né? Como eu falo para os meus mentorados, muitas vezes eles vêm, eu faço mentoria com eles de posicionamento na internet e tudo, e, e aí às vezes assim, consegui gravar o meu primeiro vídeo, postar o meu primeiro vídeo. Esse cara comemora. Ele disse assim, mas eu só postei um vídeo e não deu resultado nenhum. Não importa, mas tu conseguiu gravar o teu primeiro vídeo. Então, é tu reconhecer aquelas pequenas vitórias que tu faz, porque de pequenas vitórias, de passo a passo, é que tu vai chegar na meta, que tu vai chegar aonde tu quer. Então, tu precisa reconhecer isso. E como tu usou o exemplo, assim, de, eu emagreci bastante, se eu não já cheguei na meta, se eu não cheguei, se eu estou bem ou se eu não É uma estou, informação que não é que não, desnecessária. não tem relevância. O que tem relevância é aquilo que eu já conquistei, né? E é isso que importa. O que eu tenho ainda para frente, que eu vou conquistar daqui para frente, beleza, tá no meu caminho, tá na minha meta. Eu tenho que focar, olhar para lá, mas vamos reconhecer, vamos entender aqui o processo que eu passei e vamos agradecer por isso. É que eu acredito também, Eliezer, que na nossa sociedade existe uma grande confusão entre autovalorização e arrogância. As pessoas, ao se valorizarem e entenderem quem são, muitas vezes, quem não tem esse conhecimento enxerga como uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que quer passar por cima dos outros, quando não. As pessoas são. Eu entendo o meu valor, eu estou me posicionando,
Nem por isso eu estou desmerecendo o teu valor. E é essa confusão que as pessoas causam constantemente. Tem um detalhe importante nisso que tu falou agora, porque a gente cresce, né? Eu pelo menos, né, venho de uma geração que a gente cresce ouvindo que a gente tem que ter humildade. E as pessoas confundem um pouco essa questão de humildade, né, com ser menos do que os outros. Então, eu ser humilde não quer dizer que eu tenho que dar tudo que eu tenho para os outros e ser menor do que os outros, né? Ser humilde é saber reconhecer, ter empatia, enfim, ajudar os outros da forma que eu posso, da forma que eu consigo, mas eu não preciso me diminuir para mostrar que eu sou humilde. Faz sentido isso? Valorizar o outro, né, a conquista do outro, elogiar, que as pessoas têm medo de fazer a estrela do outro brilhar achando que a sua vai apagar, né, quando ao contrário, no momento que eu elogio o outro, eu acabo, fazendo com que a minha estrela brilhe também pela minha atitude. É, ah, ficar feliz com a conquista do outro, né? Sabe que agora tu falou isso, eu me lembrei de uma situação que aconteceu recentemente agora de uma suposta, entre aspas, né, uma suposta briga entre grandes players do marketing digital aí, a gente já falou isso no Aham. offline algumas vezes aí, uma suposta briga entre, tem alguns players grandes do mercado digital que um teve uma pessoa que fez um hater lá, que fez um comentário dizendo assim, ah, tu tá aí vendendo isso, mas tu era aluno do fulano. E aí, entre eles, esses grandes players, uh, tinha um que começou há mais tempo, que foi professor de outros dois, de outros três, que hoje estão inclusive maiores do que aquele primeiro que começou há mais tempo, né? Quando eu digo maiores é no número de seguidores. E aí um começou a fazer, entre eles começaram a fazer vídeos dizendo assim, hoje eu tô onde eu tô porque eu aprendi com fulano, e o outro, eu aprendi com ciclano. E eles mesmos fazendo entre eles, e aí teve um vídeo que me chamou a atenção, que é desse que está há mais tempo no mercado, ele dizendo assim, olha só que legal, né? Receber, assistir esses vídeos de outros players que estão maiores do que eu, eles dizendo que foram meus alunos, né? E o mais interessante disso tudo, parece, pelo fato de eles serem maiores, eu vou vender menos. Ele disse assim, pelo contrário, eles falarem de mim, eles vendem a mesma coisa do que eu, eles estão falando de mim, que aprenderam comigo, e faz com que eu venda mais do que eu estava vendendo. Ou seja, essa questão de diminuir o outro para poder se valorizar é a maior burrada que tem. Na verdade, tu tem que valorizar o outro, os pares, né? Ah, se eu sou médico, eu tenho que falar bem dos outros médicos e tudo mais para que um fale bem do outro e todo mundo cresça junto. Quando eu tento diminuir o outro, eu acabo me diminuindo junto, porque eu acabo diminuindo toda uma classe. É que tu não fala sobre o outro, né, tu fala mais sobre Sobre ti do que ti, sobre o outro, né, exato. Eliezer? Quando tu olha a história do Joãozinho, quando fala de Pedro, ele fala mais de Joãozinho do que de Pedro, né? Então é bem isso. E eu lembro muito disso, mesmo de forma inconsciente, eu aprendi isso com meu pai, há muitos anos atrás. Meu pai era revendedor de carro, e então ele tinha uma loja de carro seminovo, numa rua de Porto Alegre. Quem é da cidade de Porto Alegre vai saber que a Avenida Assis Brasil é uma avenida onde tinha lojas de carro, uma do lado da outra. Acho que devia ter umas 50 lojas de carro, uma do lado da outra. E eu era criança ainda, eu perguntei para ele assim, pai, por que que tu tem loja aqui, sendo que tem uma loja do lado da outra? E na época ele me respondeu, e não, para mim não fez sentido nenhum, eu só fui entender isso depois. Ele disse assim, porque aqui é onde todo mundo da cidade, quando pensa em comprar carro, eles vão para essa rua porque sabem que lá eles vão encontrar um carro. Então, se não for na minha loja, vai ser na loja do lado, da do vizinho, da do vizinho. E quando eu conquisto um cliente, aquele cliente ele sempre é meu, porque eu conquistei o cliente. Então, independente se eu não tenho um carro dele, eu tenho colegas meus que têm lojas aqui do lado que vão ter um carro que sirva para ele. Então, ele fala comigo, eu trago o carro que ele quer para dentro da minha loja e acabo vendendo o carro do meu colega, tudo, mas a gente não deixa o cliente sair daqui. Então, a gente estar todos unidos, ter esse monte de loja, uma próxima da outra, faz com que todo mundo venda mais. Né? Mas aí a gente entra naquela questão, quando eu tenho um posicionamento, quando eu tenho uma postura alinhada com os meus valores, né, com um propósito de vida,
Eu consigo ter esse tipo de atitude. Eu consigo entender que o outro não me derruba, mas me agrega. Não sei se tu concorda, Eliezer. Perfeito, perfeito. E além disso, como tu disseste, assim, essa questão do posicionamento, não é sobre o que tu faz, não é sobre a tua profissão, sobre o teu trabalho, é sobre o teu posicionamento como pessoa, né? A gente sempre fala sobre isso, que atrás de um CNPJ sempre tem um CPF, então as pessoas compram de pessoas, pessoas querem estar com pessoas. Então, quando tu tem um posicionamento como pessoa, quando tu tem um autoconhecimento e tu tem um posicionamento como pessoa, as outras pessoas querem estar próximo de ti. E aí o teu trabalho, o que tu faz, vai agregar dentro daquelas pessoas que estão mais próximas de ti, né? Aí, Eliezer, a gente escuta aquela frase assim: nossa, fulano morre de inveja de ti, mas inveja do que se eu não tenho nada? Não é a questão de tu ter algo material, né? Mas às vezes a forma como tu age. E daí a gente tem aquela historinha que a gente já contou várias vezes em família, para os mentorados, para os coaches, que é da cobra e da serpente, da serpente e do vagalume, né? Sim, Que a serpente só queria comer o vagalume e não era da cadeia alimentar dela. E o vagalume disse: ó, trégua aí, por que tu tá querendo me comer se tu nem te alimenta de mim? E a serpente muito prontamente respondeu: porque tu brilha. Então, assim, o posicionamento, né, vai muito além do que a gente tem, mas expressa o que a gente é. E as pessoas muitas vezes reconhecem que estar ao nosso lado é uma coisa que retroalimenta elas, né? exato. E, e de novo, né? Só pra gente matar aqui. Não mata ninguém, Não, Eliezer. não vou matar. Não, a serpente queria matar o Ah, tá. vagalume, né? Então, pra gente matar a charada aqui, ah, a gente tem que estar muito presente, né? Para quem a gente é, para poder a gente ter visibilidade para aquelas pessoas que não nos conhecem ainda. Ou se destacar mais ainda para aqueles que já nos conhecem, né? Então vamos deixar de lado essa questão de o fulano é melhor do que eu. Vamos aprender a receber elogio, vamos aprender a elogiar, vamos se juntar com os nossos pares para todo mundo crescer junto. Vamos ir para a internet, vamos se destacar de alguma forma, vamos fazer marketing, vamos fazer isso tudo, que isso tudo vai te engrandecendo, tu vai se autoconhecendo. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, que a internet, isso pode dividir um pouco as opiniões, mas eu acredito nisso, que a internet ela também serve muito como autoconhecimento. Porque no momento que tu te expõe ali, tu vai ter aquelas pessoas que vão gostar de ti, tem aquelas pessoas que não vão gostar de ti, tu vai te enxergar numa outra posição e tu vai te conhecendo ao longo do tempo que tu vai gerando conteúdo, tu vai te conhecendo cada vez mais, E desenvolvendo a resiliência, né, Eliezer? desenvolvendo resiliência, constância, hábitos, tu vai se desenvolvendo como pessoa. Então, às vezes a internet ela pode ser prejudicial por um lado, mas ela ajuda muito no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, no desenvolvimento de novas soft skills, de novas habilidades. Então, fica aqui esse meu parecer aqui para finalizar, mas para a gente finalizar com chave de ouro, diz uma frase assim para ficar marcado assim no coração aí dos nossos cafenautas, para que eles entendam que é necessário ter esse autoconhecimento e não se diminuir nessa questão assim de invisibilidade, para eles colocarem a cara e fazerem se aparecerem de alguma forma, né? Autovalorização não é arrogância. Autovalorização não é vaidade. Autovalorização é autoconhecimento, é saber quem eu sou e o valor que eu tenho, sem que os outros digam quem eu sou. Muito bom. Então assim a gente encerra esse nosso episódio de hoje. É um assunto também muito interessante, né? Como E, sempre a gente fala isso no final, e mas vamos só dar uma dica, né, Eliezer? Porque a gente hoje falou de vários assuntos que a gente já
conversou anteriormente em outros episódios de formas isoladas, né? Então, convidar o Exato. pessoal para assistir os outros Os episódios, porque tem muita coisa bacana rolando, né? Se ficou dúvida, coloque a sua dúvida aí, né? Fale sobre isso que a gente está falando. Vamos bater esse papo, vamos estender esse nosso papo aqui para além, né? Dentro aí do YouTube, no Spotify. Pode estender esse papo. Vamos participar junto aí, os cafenautas vão participar desse papo junto com a gente. E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. A gente vem aí num próximo episódio, talvez com convidados, talvez não, com outro assunto. A gente não sabe ainda o que vai rolar. Mas eu tô sabendo que tem nos bastidores aí projetos novos, mas isso a gente não conta por enquanto, por né? enquanto não. Fica na expectativa. Spoiler. Fica só na expectativa. E acompanhe nas redes sociais, acompanhe no YouTube, no Spotify, que vocês vão ver coisas bem legais que vão estar acontecendo aí, assuntos, convidados, enfim, os projetos novos que estão acontecendo. Gente, muito obrigado. A gente se encerra por aqui e nos vemos num próximo episódio aí, com um assunto que você pode sugerir aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.